E aí, general, faça um excepcional dia. Eu queria que você soubesse que eu estou retomando as nossas atividades aqui com o movimento I Pray. Eu estou ressignificando a minha vida. Tem mais de 30 dias que eu deixei a minha família para poder me aventurar e acreditando, no progresso e sair para uma outra cidade diferente para poder aqui fazer um empreendimento e que afinal não deu certo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa ressignificação que eu estou retomando aqui, haja vista ter feito um vídeo. Tem mais de 20 dias, que eu fiz um vídeo me despedindo, dizendo que eu não iria mais usar o Facebook, que eu não estaria mais aqui nesse canal, nessa rede social. Haja vista, eu não sabia aqui quem seriam meus amigos de verdade, porque eu sofri uma penalidade muito grande com respeito à minha família. Mas eu ressignificando, eu percebo que nós estamos aqui como luz. E por eu me acreditar que eu sou a luz do mundo, que eu também posso ser essa luz que Deus diz que tem que deixar brilhar, o inimigo ele vai ter os seus agentes, ele vai ter pessoas, vai usar pessoas fracas, pessoas mexeriqueiras, haters, vai usar inúmeras pessoas nessas redes sociais que também são canais de bênção para atingir uma pessoa quando você abre a boca para falar e deixar que Deus use você através de suas palavras, que você transforme vidas, que você transborde conhecimento, transborde em vida de pessoas como eu estava fazendo e acreditava que esse era o caminho para poder cumprir um ministério do reino, de avançar o reino de Deus por onde quer que eu fosse. E eu entendi que esse ide que eu fui comissionado deixou de ser ide, deixou de ser vinde, porque as pessoas vêm até mim através desse canal, das mídias sociais, tanto do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube, ouvem lá e me procuram no PV, tiram dúvidas, conversam e a gente acaba estudando a Bíblia. Então a gente faz diferença, a gente está realmente transbordando na vida dessas pessoas. Mas o que acontece? Acontece é que o inimigo ele sabe, ele sente o cheiro de sucesso, ele sente o cheiro daquele que está trabalhando, daquele que está cumprindo a missão de avançar o reino de Deus por onde quer que for. Por isso a minha missão é o reino. Hoje a minha denominação é o reino. Apesar de sentir-me membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, batizado nessa igreja, estando no livro do hall de membros dessa igreja, eu hoje ressignifico a minha vida dizendo que eu quero servir a Deus, independente do que as pessoas vão dizer ao meu respeito, porque pouco vai me importar isso. Isso eu já tenho na minha mente configurado há muito tempo o meu propósito, a minha identidade, quem eu sou e qual é o meu propósito. Dei um vacilo porque me atingiu, porque atingiu a minha família, e o diabo sabe onde atingir a gente. Ele sabe, atingiu a minha família de tal ponto de eu estar já há mais de 30 dias sem ver a minha esposa. Não é que a gente não conversa, a gente conversa, mas a gente não se vê. Só porque eu disse uma frase a respeito da minha esposa. Entendeu? Eu disse que eu iria ver ela de 15 em 15 dias, e aí uma pessoa, entendeu? Foi lá no Facebook dela e foi lá esculhambar com a minha esposa, se ela não tinha vergonha de estar comigo, por que ela estava comigo ainda, sabendo das coisas que eu tinha feito. E essas coisas que ela cita que eu tinha feito é porque eu estou sofrendo, entendeu? Uma investigação. E foi essa investigação que a administração da Igreja Adventista, apesar de eu não ter sido
nem censurado e nem removido do hall de membros da igreja. Sou um membro regular, mas me tiraram as funções de pastor, porque entenderam que isso ia trazer opróbrio para a igreja, uma denúncia. E até hoje nunca recebi uma intimação. Tenho aqui meus laudos aqui de criminais, tudo perfeito, sem nenhuma mácula, nada, mas a igreja me julgou primeiro antes da justiça, já que existe uma investigação, né, a respeito da minha vida pregressa do passado, de 12 anos atrás, quando eu nem era ainda teólogo e nem era ainda pastor, mas isso não vem ao caso. Eu falei que um dia, quando eu receber a intimação, quando eu for intimado, quando a justiça me chamar, eu vou vir para cá e vou contar os detalhes para vocês, porque não vou me envergonhar, entendeu, disso, de contar. Eu só quero ter a minha vida hoje de ministério pessoal. Gostaria muito que você que está aqui, que diz que é meu amigo, se não é meu amigo de verdade, deixasse eu viver a minha vida de ministério pessoal. Deixe minha luz brilhar. Cuidado, porque você vai ajustar uma conta muito séria com aquele lá de cima, tá? O Eterno. Você vai ajustar uma conta muito séria por ser mexeriqueiro, por querer destruir famílias, entendeu? Por querer, entendeu, levar coisas para as pessoas. Ontem eu recebi uma ligação, e aí as pessoas disseram assim: ah, pastor Edielson. Não, pode me chamar de Edielson, eu não sou pastor. Não, você ainda é o meu pastor. Você sempre será o meu pastor. Porque onde a gente passou, a gente deixou marcas positivas. A gente foi verdadeiro. A gente tinha um ministério em família, tanto eu como minha filha e minha esposa, um ministério ministerial, pastoral, de uma família exemplo, que trabalhava para a igreja, para essa igreja, que se doou por essa igreja, entendeu? Antes de ser pastor, antes de termos um ministério pastoral, nós tínhamos um ministério pessoal. Nós sempre mexemos com o clube de desbravador, sempre nos doamos, sempre fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e aquilo que não estava ao nosso alcance. Quantas vezes eu tirei a botija de gás da minha casa, quem é diretor de clube sabe disso, faz isso, para levar para um acampamento, para poder levar para um campuri. Quantas vezes eu tirei compras da minha casa do mês para poder apresentar para o clube ali, para poder suprir uma necessidade de um acampamento, de um campuri. E a gente faz isso porque estava no coração, amor pelo aquele ministério que é o Clube dos Desbravadores, que eu amo e que há muito tempo já não participo, já não faço uma reciclagem já há mais de 2 anos já. Já vai fazer 3 anos que eu estou afastado já do ministério. Passa rápido, ó, passa rápido, 3 anos já. Mas o que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, é que eu estou retomando. Nada vai me impedir, nada vai me parar de eu poder usar esse mecanismo aqui. Ah, foi o homem que criou isso aqui não é de Deus, não é do diabo. Não, Deus usa esse tipo de mecanismo aqui para pregar o evangelho. Basta você saber pregar. E eu vou pregar. Eu era uma pessoa que eu tinha o púlpito todos os dias da semana. Como pastor, pregava todos os dias. Sabe, isso me fez mal, porque eu amo ter esse coração ensinável, eu amo pregar, amo apresentar o evangelho da forma clara, da forma hermenêutica, da forma como a Bíblia apresenta, um evangelho bíblico, a Bíblia, não balela, não historinha. E eu aprendi que é isso que é o evangelho verdadeiro e fui muito usado para isso, batizei muitas pessoas. Então, quando eu fui desligado do ministério, eu adoeci mentalmente, espiritualmente, não me afastei da igreja, mas deixei de fazer as coisas da igreja, me senti rejeitado, me senti realmente excluído, né? Aconteceu um episódio que eu disse: não, eu não posso deixar isso acontecer. Antes de eu ter uma vida de ministério pastoral, eu tinha uma vida de ministério pessoal. Eu posso continuar trabalhando, pregando, avançando o reino de Deus, mesmo não tendo a função, mesmo não estando como pastor. E eu tentei fazer isso. Aos irmãos aí de Conceição, em Feira de Santana, sabe disso, alguns oraram por mim, alguns souberam da minha dificuldade, da minha história,
e oraram. Minha esposa lá se empenhou em ajudar também no departamento infantil. Sempre onde ela passou, ela deixou também as marcas dela positivas. Ela me pediu já para mim não tocar o nome dela nos vídeos, para não falar dela. Ela não está comigo, hoje ela está se sentindo fragilizada com isso, então estamos distantes. Nosso relacionamento não está 100% por causa desse distanciamento, e é isso que o diabo quer. Ele quer destruir uma família, porque ele sabe que ele destruindo a sua família, ele te impede de você ser luz, de você ser exemplo para outras famílias e de você transbordar tua felicidade como família para outras famílias. Isso incomoda o inimigo, e o inimigo ele coloca no coração de pessoas para incomodar pessoas, entendeu? E pessoas se sentem incomodadas com o teu sucesso, com a tua vida, com a tua prosperidade, com a maneira como você vem para cá e fala. Ele não tem coragem de fazer isso que eu faço, não tem coragem de vir gravar um vídeo, não tem coragem de vir aqui transbordar na vida das pessoas a palavra de Deus. Mas ele tem coragem de ser mexeriqueiro, ele tem coragem de poder fazer fofoca, ele tem coragem de poder fazer intrigas. Então, cuidado, porque não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para brilhar, meu irmão. E eu quero dizer para você que eu te amo dessa maneira como você é, porque eu sei que você está sendo só usado, você está sendo só um fraco na fé nesse momento. Mas Deus, ele tem misericórdia de mim, ele tem misericórdia de todos nós, e a misericórdia dele, ele se renova todas as manhãs. Todas as manhãs eu quero renovar a minha identidade junto com você, nas lives, nos vídeos gravados aqui, para que possamos ressignificar a nossa vida, para que possamos buscar o perdão de Deus, para que possamos buscar a misericórdia de Deus, mesmo não sendo dignos. Sabe, eu vim para esse lugar aqui e eu considero esse lugar aqui um deserto. É um deserto. É um deserto, estou isolado a mais de 10 quilômetros, né, da 11 quilômetros do centro, aonde fica a civilização, e eu vim me refugiar aqui. E hoje eu li isso em Provérbios, no capítulo 18, aquele que se refugia, entendeu? Busca sabedoria, prospera. E hoje eu lendo Provérbios, hoje eu lendo também lá a parábola em Lucas, falando sobre os talentos, aqueles que Deus deu 1 para um, 5 para outro, 10 para outro e multiplicaram, mas até daquele que Deus deu talento foi tomado e dado àquele que prosperou, deu àquele que ele tinha dado mais, tirou daquele que não prosperou e deu para aquele que deu mais. Então assim, eu percebo que eu tenho dons, é inegável isso, eu tenho talento, Deus me deu dom, Deus me deu talento, Deus permitiu que eu passasse por 4 anos num seminário estudando para poder me preparar melhor para servir a igreja, mas hoje eu quero servir a Cristo, não o ministério adventista, mas eu quero servir ao reino, eu sou um general do reino, eu sou um general do reino. Deus me chamou para ser um general do reino, incomodar o diabo e seus servos e aqueles que estão se colocando, se alistando do lado dele. Ellen White diz que nos últimos dias nós seríamos perseguidos até por aqueles que são da nossa própria família, daqueles que eram nossos amigos da igreja, irão nos perseguir. Ei, eu estou preparado já para isso, ressignifiquei. Quer me perseguir? Quer continuar com os teus atos de perseguição? Não tem problema, vou orar por você, vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar transbordando na vida daqueles que acessarem. Faz sentido para você que está me ouvindo? Então já clica aí, dá um like, me ajuda, porque eu quero que isso viralize mesmo, quero que isso chegue aonde tiver que chegar, entendeu? Permita-me que eu continue brilhando, Deus. Permita que eu continue sendo uma luz na vida das pessoas. Pessoas que precisam ressignificar, pessoas que precisam de uma palavra amiga, pessoas que precisam de uma voz de esperança. Eu quero continuar sendo essa voz de esperança. O Senhor me chamou para isso, esse é meu dom, esse é meu talento. E eu não posso esconder debaixo da cama como se esconde uma luz debaixo da cama, ou debaixo de pega uma candeia e esconde debaixo de um poste. Não, eu tenho que ser colocado aqui, ó, no topo, como essa pedra que está aqui. Eu tenho que brilhar. Incomode-se quem quiser se incomodar. A minha vida vai ser um ministério do reino. Ei,
Quer vir comigo nessa, quer me seguir? Então vem aí, se inscreva aí, se você ainda não é inscrito no YouTube. Se você que está me ouvindo aí no WhatsApp aí, já me acompanha, obrigado porque você nunca desistiu de mim. Obrigado porque você sempre esteve do meu lado, sempre esteve mandando mensagens, sempre apoiando o meu ministério, conhecendo a minha história e estando do meu lado e orando por mim. Eu vou continuar orando por você, você orando por mim, eu orando por você e Deus agindo por nós. E vamos orar também por aqueles que nos perseguem. Vamos ser humildes, e eu não estou falando isso aqui com demagogia nenhuma. Olha aqui nos meus olhos, porque a luz do sol está forte. E não estou falando com demagogia nenhuma, estou orando por você também. Você que tem essa inclinação para o mal, você que maquina o mal para o seu irmão, você que tem ciúmes, inveja, essas coisas são todos frutos do diabo, não são frutos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na tua vida, você precisa mudar, ressignificar a sua vida. E eu sinceramente, olha aqui nos meus olhos, chega mais perto aqui, eu vou fazer igual o Luiz Gonçalves, olha, ei, eu tenho orado por você. Você não é meu inimigo. Se você é meu inimigo, tudo bem, você é. Mas eu não sou o seu inimigo, eu sou o teu amigo. Eu quero o céu, e se você deseja o céu, eu quero ir para esse mesmo céu que um dia nós vamos nos encontrar lá. Então para com isso, a nossa guerra aqui não é contra a carne nem contra sangue, meu irmão. Entenda isso. A nossa guerra aqui é contra as potestades, é contra os demônios. E é isso que está acontecendo comigo hoje. O demônio está irado. Irado. Ah, mas você está sofrendo as suas consequências, seu infeliz. Ei, consequências a gente tem de pecado. Quem é que não é pecador? Quem é que não cometeu algum erro? Que atire a primeira pedra. Jesus, ele perdoa. Eu sim, me sinto um homem perdoado, um homem limpo, purificado e pronto para a ação. E se eu cair amanhã, eu levanto de novo e Deus me perdoa, porque todos os dias, creia nisso se você não crê, todos os dias a misericórdia dele, ele se renova para mim e para você. E eu tenho que transbordar essa misericórdia para as outras pessoas também. Então, eu quero dizer que eu estou muito bem espiritualmente falando muito bem. Financeiramente, esses dias que eu fiquei aqui sem fazer dinheiro, desempregado, passei pelo momento de muitas privações, mas estou aqui pronto, vivo para lutar, para continuar lutando. Nada vai me impedir de cumprir essa missão para a qual eu fui chamado. Esse é o meu propósito. Ter um coração ensinável, ensinar pessoas daquilo que eu sei, é a única coisa que eu desenvolvi durante toda essa minha vida. Eu não tenho uma profissão, não tenho uma profissão, não tenho, tá bom? Eu sempre fui vendedor. Eu lembro que, qualquer dia eu vou contar essa história para vocês, quando eu tive a minha primeira bicicleta, quando eu tive o meu primeiro videogame, eu mesmo comprei, porque vim de uma família muito humilde, morava numa palafita, na Vila Palmeira, lá em São Luís, no Maranhão. Palafita, aquelas casinhas que são feitas em cima da maré, com madeira, e você vê a água lá embaixo, via os peixes lá embaixo, os papistas, que no Maranhão conhece essa linguagem, papista, né, aquele peixe. E sabe, eu comecei a vender pequeno ainda, não tinha nem meus 7 anos ainda. Comecei a vender bolinho de chuva, aquele bolinho feito de trigo com água e leite ali, um pouquinho de sal, ou então colocar açúcar para ser doce. E eu botava, minha mãe fritava, eu saía no pratinho vendendo na rua, e era o dinheiro meu, era para mim. Comprava novamente material e fazia. Ela começou a fazer, em vários lugares tem nomes diferentes, chup-chup, xodó, suquinho, e lá no Maranhão a gente chamava suquinho. Começou a fazer o suquinho geladinho, e eu saía com uma caixinha pequena de geladinho para vender. O pessoal da Retífica Sobral, lá em São Luís do Maranhão, ia lá para a Retífica Sobral, entrava lá numa empresa que fazia reforma, reparos de motor, e aquela peãozada toda no seu maquinário lá, só dizia, toma cuidado para não bater aqui, para não chegar muito próximo do maquinário, mas eu vendia para todos e me ajudou. E eu comprei o meu primeiro videogame beliche para mim, para minha irmã, para dormir. Minha mãe sabe disso. Essa história é a história da minha vida, é o que eu tenho. Eu sempre fui vendedor. Então, quando eu completei os meus 16 anos, nunca trabalhei empregado. Trabalhei agora 4 meses empregado, mas foi uma experiência só e não deu certo, e Deus sabe por que não deu certo.
E sabe, eu dediquei a minha vida toda, desde os 10 anos de idade, a pregar o Evangelho na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tive uma experiência em 1998, na cidade de Nova Venécia, quando eu cheguei em Nova Venécia em 98. Você que é de Nova Venécia aí, eu construí a minha história aí. Sou grato pela cidade, sou grato pelos amigos que fiz aí, sou grato pela conquista que tive aí, pela pessoa que eu me tornei aí, pela ajuda que me deram, pelo homem que eu fui aí nessa cidade. Tive a oportunidade de passar, é claro, de ser obreiro bíblico da rádio Novo Tempo aí de Nova Venécia, através de um pastor, hoje está em Minas, eu acho que ele está lá liderando em Minas Gerais, pastor Moisés de Carvalho Júnior. Me deu essa oportunidade de ser um obreiro, eu cresci, aprendi a ser esse obreiro. Um outro pastor do distrito viu que eu tinha habilidades, me convidou, disse, vai fazer teologia. Eu falei, não, eu quero ser político. Eu estava querendo ser político, mexia com política. Vocês que sabem aí daí de Nova Venécia sabem disso, que eu era muito envolvido na política. E diante disso, eu fiz uma oração, entrei no meu quarto e disse, pastor Moisés, será que faz sentido o que ele falou? Eu já faço isso aqui, eu vou me preparar. Senhor, eu vou fazer aí a inscrição do vestibular e se eu passar, eu nem vou estudar, mas se eu passar eu vou, eu sei que é um chamado teu. E sabe, fiz um desafio com Deus e a pior coisa é você desafiar Deus. Não desafie Deus, que Deus ele dá a resposta. Quando ele chama, quando ele quer, ele faz a coisa acontecer. E ele fez acontecer na minha vida porque eu me inscrevi para os 3 vestibulares do momento, da época. Me inscrevi para o NASP, São Paulo, me inscrevi para a FAD, Bahia, e na época estava abrindo também no Pará, né? Lá no Pará. E eu me inscrevi, fiz as 3 provas e fui aprovado nas 3, resposta de Deus. E vim para a Bahia para fazer o meu curso de teologia aqui. Muita dificuldade já no 2º semestre, muitas pessoas me ajudaram. Deus ele foi quem prometeu pagar a dívida, né? Ele disse que era para mim vir porque ele ia pagar a dívida. E ele pagou, me ajudou, usou pessoas para me ajudar. Empreendi, paguei, graças a Deus. Tive dificuldades para poder ser chamado ao meu ministério justamente porque nessa época já nos bastidores entre a liderança da igreja, já se fazia comentários a respeito da minha vida pregressa de 12 anos atrás, de algo que aconteceu aí em Nova Venécia. E aí o que acontece? Isso me prejudicou no chamado, não fui chamado por Espírito Santo, o Irã Cabemarque, que tinha me prometido me chamar, e sabe como é que é? Se tem, dentro da igreja tem isso. Eu vou falar, eu falo mesmo, não tenho nenhum compromisso com vocês. A não ser que vocês queiram me disciplinar por alguma coisa, mas dentro da igreja, nesse sentido, tem a politicagem, entendeu? Então chama aquele que é amigo do secretário, aquele que é amigo ali do presidente, aquele que o pai é um empresário, o filho foi para lá. Então tem tem aquele chamado do QI, né? O QI. Não, mas o QI não é disso aqui não, gente. É o QI, de quem indique. Então sempre tem alguém que indica alguém, né, para o chamado. Mas eu tive muitas dificuldades nesse meu chamado. Um outro pastor lá no Maranhão, não conheço ele, então não vou nem falar o nome dele aqui, não tenho intimidade com ele, nunca falei com ele, nunca liguei para ele, mas espero um dia conhecê-lo e um dia ele vai conhecer quem é Edielso Assunção. Mas ele soube através do Irã Calbemarque e tal, que eu tinha um chamado para lá, para o Maranhão. E ele disse que não ia me levar para lá porque eu tinha esse problema e tal, não ia me levar, e não me levou mesmo. E 2 colegas que estavam lá fazendo de tudo para poder me encaixar, para poder trabalhar, para poder servir a igreja, ele disse que não e me impediu de servir ali no Maranhão. Tudo bem, passou, mas Deus ele tinha um chamado, ele me chamou e eu fui para o Piauí, onde lá estava o Nildo Lopes, e sem me conhecer, sem ter nenhuma afinidade comigo, nem QI quem indicasse, simplesmente ele ligou para uma outra pessoa, essa pessoa não atendeu, e quando ele ligou para mim, que foi na minha vez, eu atendi, e ele perguntou: guerreiro,
quer vir trabalhar aqui no Piauí? Eu fui, trabalhei no Piauí. Meu primeiro distrito foi em Esperantina. Um abraço aí para o pessoal de Esperantina. Louvado seja Deus pela maneira como vocês me receberam. Eu trabalhei aí. Pode comentar, ei! Agora é hora de comentar, agora é hora de você meter o dedo aí e fazer o comentário. Você que é de Esperantina, eu deixei marcas positivas aí. Você sabe que eu fui aí para queimar gordura, para chorar, para poder realmente trabalhar, para me doar, para fazer acontecer as coisas aí, porque é isso que eu fui chamado para fazer. Não era pelo status, por ser pastor, por ganhar um salário de R$ 1.200 na época aí. Não foi por isso, é porque eu tinha paixão, eu queria trabalhar. Eu cheguei um dia para o presidente lá no Maranhão, que me recebeu muito bem. Louvo a Deus pela vida desse homem, que foi um homem que me recebeu muito bem. Não me chamou, mas disse: fique por perto. Eu entendi que ficar por perto era por ali, até ele chamar, porque tinha chamado muita gente lá do Maranhão, na missão, na Associação Maranhense, né? E aí, aquele homem, ele disse assim, falei para ele, entrei na sala dele para me apresentar, eu disse: pastor, estou cansado de afiar machado, eu não quero voltar a pescar. Ele falou: e você era pescador antes? Aí eu disse: não, estou só usando aqui uma analogia aqui, mas eu não quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu quero servir esta igreja no ministério. E ele disse: fique por perto. E eu tive a oportunidade de ir para Santa Helena, na Baixada Maranhense, fui lá a convite para comportar. Nunca fui bom desse negócio de comportagem, então não me fale de comportagem, porque eu não tenho esse dom, apesar de ser vendedor, mas vender livros para uma cultura, para um povo hoje que não quer ler, para um povo que não quer, entendeu, saber de ler. E hoje está tudo muito fácil na internet, mais difícil ainda. Eu sei que tem alguns aí que sobrevivem por esse milagre que Deus faz da comportagem, tem outras técnicas diferentes, desatualizadas. Talvez é porque não me ensinaram a comportar. Eu sou vendedor, mas a comportagem não se diz respeito à venda, se diz respeito à missão. E talvez não me ensinaram essa missão da comportagem, entendeu, de viver desse milagre. Talvez preciso ainda me ressignificar e aprender ainda mais sobre isso, apesar de ter passado 1 ano e meio numa campanha de comportores itinerantes, né? Foi assim que eu cheguei aí em Nova Venécia, como comportor itinerante, e por aí fiquei, casei, constituí família, e minha história toda começou aí através de uma campanha de comportagem que passou por aí. Vocês sabem, quem conhece aí, quem é de Nova Venécia que está vendo esse vídeo, conhece essa história. Portanto, o que aconteceu foi que eu tive essa minha rotina de desenvolvimento ali em Esperantina. Logo fiquei 8 meses ali, e aí tive um chamado oficial para ser pastor em São Raimundo Nonato. Um abraço para o ancião Rogério Vilma, o Rogério também, mas o irmão dele lá, o Ricardo Veiga. Ricardo, tu é um homem de Deus, Ricardo. Lembro que quando eu cheguei lá, cheguei de ônibus e fui pro hotel, e o hotel que eu cheguei, que experiência boa, bonita essa, né? O hotel que eu fui procurar era o hotel que o irmão trabalhava na recepção, nem conhecia o meu irmão Ricardo. E meu irmão Ricardo, ele simplesmente me recebeu ali e falou: rapaz, eu percebi que você era o pastor quando você chegou e tal. E conversamos, fizemos muita amizade, batizamos muita gente. Mais de 60 presidiários pelo Ministério das Prisões, né? E amava fazer esse Ministério das Prisões com o irmão Ricardo. Tenho saudade disso, irmão Ricardo, de pregar, de batizar pessoas que precisavam de ouvir uma voz de esperança. E sempre fui uma voz de esperança ali no presídio, juntamente com a sua equipe ali, transbordamos na vida daqueles homens. Muitas pessoas foram alcançadas, né? Pena que a igreja não foi treinada, não é treinada para receber essas pessoas, e a gente teve problemas quando elas saíam dali, procuravam a igreja, os irmãos não deixavam elas cantar, sabiam os hinos da igreja, sabiam mais do que eles, espírito de profecia e tudo, e não deixavam eles trabalhar porque tinham feito um crime na cidade, sabe? Deus perdoa, mas as pessoas nós não perdoamos, nós não sabemos perdoar, nós não sabemos olhar a transformação da vida das pessoas. Mas isso é um assunto para uma outra live. Mas eu cresci dali de São Raimundo Nonato, passei 2 anos, fiz também, acredito eu, pelas minhas avaliações e pela avaliação feedback dos irmãos, que fizemos um bonito trabalho ali, um bom trabalho. E dali
a gente saiu para Picos. Picos, cidade grande. Tive a oportunidade de trabalhar ali em Picos e também ir com a mesma garra, com sangue no olho, muito suor, queimando gordura, entendeu? E lágrimas. Ia para um monte assim lá em cima, olhava para a cidade de Picos, que fica num vale, subia uma montanha e ia lá orar e dizia: Senhor, o Senhor me trouxe para ser pastor aqui nessa cidade. Como atingir essas pessoas, como pregar para esse número de pessoas. E chorava e me achava incapaz de evangelizar aquela cidade. Me achava incapaz de salvar pessoas. Eu olhava todo dia as casinhas lá do alto do monte e dizia: eu tenho que evangelizar esse povo. Como eu faço para atingir esse povo? Aí inventei criar uma web rádio. Se eles ouvirem, eles vão ouvir pela rádio. Mas tinha internet também e eu era muito leigo ainda. Ainda sou leigo, não tenho toda a expert na internet ainda para alcançar pessoas. Estou tentando me especializar nisso. Mas hoje é isso aqui. Meu canal hoje é para isso. É para pregar o evangelho, para falar de transbordar vidas, de altos e baixos, das experiências que eu carrego, da história que eu carrego, daquilo que eu tenho para ressignificar a vida das pessoas. Quantos casamentos eu consegui restaurar como pastor, sabe? Eu me emociono porque era o que eu sabia fazer, foi o que eu aprendi, foi o que eu fui treinado para fazer. E não adianta as pessoas dizerem: desiste disso, vai fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa. Ei, não tem outra coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que avançar o reino. Foi isso que eu coloquei no meu coração. É isso que eu sei fazer. Avançar o reino, pregar, batizar pessoas, levar pessoas aos pés de Cristo, despovoar o inferno. Ei, o inferno é uma empresa muito grande. O diabo tem muitas pessoas lá. Eu só tenho que dar prejuízo para ele, tirar todo dia 1, 2, 3, 10 pessoas e ressignificar a vida delas. É só isso que eu quero. Então, por favor, deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer a ação para a qual fui chamado. Para de ser hater, para de perseguir, para de me atrapalhar, para de poder querer colocar em uma trava. Ei, eu fiquei, foi mais de 20 dias o Facebook tentando me desconectar do Facebook e o Facebook não desligou a minha conta. Troquei nome, fiz tudo, não desligou. É por isso que eu tô aqui de volta. E eu entendi, não, é aqui que é o lugar que eu tenho que transbordar, é aqui que eu tenho que abrir a minha boca e falar. Eu não tenho púlpito mais de igreja, eu não tenho mais igreja para pastorear, mas eu tenho aqui uma nação, eu tenho pessoas para alcançar, e é isso que eu vou fazer. Eu vou transbordar na sua vida aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu sei, aquilo que Deus ele me dá com clareza. Aqui, ó, sai daqui deixa de ser ideia, eu passo a testar, e quando eu testo dá certo. É isso que eu quero lhe ensinar, maneiras novas de fazer evangelismo, de alcançar pessoas, de transbordar na vida de pessoas. É para isso que eu estou te convidando para você me seguir, dar um like, e que essas redes sociais entendem que toda vez que você comenta, que você dá um like, que você curte, que você compartilha, termina o algoritmo entendendo que o teu canal é relevante, aí começa a enviar para as outras pessoas. É para isso que eu estou te pedindo agora que você faça isso, porque eu estou retornando como nunca, mais feroz, mais disposto, com mais energia, com mais ressignificação, com mais sabedoria, com mais entendimento daquilo que Deus quer para mim e daquilo que é o meu propósito e daquilo para qual fui chamado e qual é a minha identidade. Eu sou Edielson Assunção, eu sou um general do reino. Infelizmente, a minha trajetória de Picos foi para ir para o Ceará. No Ceará, passei em Quixadá, excelente distrito, que estava também fazendo um bonito trabalho, um trabalho de salvação, de cuidado de pessoas. Claro, a gente não agrada a todo mundo. Quem sou eu? Não sou perfeito. A gente sempre, onde passa, deixa marcas positivas, mas tem aqueles também que a gente tenta salvar e tenta falar, e da nossa maneira de ser, às vezes não compreende, bico com bico não se bate, aí às vezes fica chateado. Não tenho muitos assim, mas sempre tem. Sempre a gente deixa aqueles que são magoados com a gente por alguma coisa que a gente falou, mas a gente tenta ressignificar a vida dessas pessoas e elas não entendem. Mas fiz um bom trabalho em Quixadá. E aí foi que veio a armadilha do administrador, entendeu?
que estava no Ceará nessa época. Falo o nome dele aqui porque ele tem que começar a saber que eu já o perdoei, que eu não tenho nada contra ele, ele não é meu inimigo. Já o que passou, passou, a maneira como ele conduziu já foi. Que ele se arrependa, que ele não haja de juiz, tá bom? Na vida de outras pessoas antes de ter um veredito, conhecer toda a história. Claro que ele investigou da maneira dele lá. Quando chegou a mim eu omiti algumas coisas para ele. Ele não gostou porque eu tinha omitido de falar todos os detalhes para ele. E inventou uma historinha lá, mas ele já estava configurado, pelo que eu sei, já estava configurado pelas minhas elucidações, pelas minhas loucuras. Ele me tirou de Quixadá, não tinha necessidade nenhuma de me tirar de Quixadá, e me levou para Acaraú como se fosse uma promoção, o melhor lugar que qualquer pastor gostaria de ir, ser pastor. Em Acaraú, distrito de Acaraú, que abrangia ali um lugar lindo, exótico, onde os artistas vão para lá conhecer esse lugar, que é Jericoacoara, uma das praias mais lindas do nosso Brasil, está ali. E eu morava ali, ficava quintal ali, onde eu estava, Jericoacoara, Preá, onde começava ali a visitação. Tanto é que meu último evento como pastor foi ali em Preá, com a cantora Joyce Carnaçales. Na época ela estava passando por uma disciplina e eu pedi ainda se podia fazer uma disciplina. Eu falei, então na praça pode. Eu tomava essas decisões assim e dizia, não, ela pode cantar na praça, ela é livre para cantar, não está cantando na igreja e tal. Mas não foi isso, né, que me tirou do ministério, não, essas coisas. O que me tirou do ministério foi simplesmente porque ele entendeu que não seria o meu lugar ali com ele, eu somar com ele, armou, me levou para ali. Os irmãos não me conheciam, tinha pouco tempo ali, eu não fiquei nem um mês no distrito de Acaraú, e ele me ligou numa semana para poder falar desse assunto que eu estava sendo investigado, mas que isso poderia ir à tona e tal, porque a Associação Cearense tinha sofrido por muitas peripécias lá nesses momentos, muitos escândalos, então ele ia tentar controlar. Então ele, como presidente, não podia ter um escândalo na presidência dele, então Edielson, misericórdia jamais, e na época da pandemia ele me mandou embora, com uma rescisãozinha pouca, que eu tinha só 4, já indo para o 5º ano de ministério, né, para ordenação, uns 50 mil reais, que não deu para me sobreviver, não deu para me poder me manter. 8 mil reais eu paguei só de mudança, 6 mil eu deixei no IAN para pagar a faculdade da minha filha, aí já comiu metade do dinheiro, né? Só para você entender como é que foi a minha peripécia. Abri um negócio ali em Conceição, em Feira de Santana, estava bem, estava tóxico, estava me misturando com muita gente do mal. Eu não estava conseguindo prosperar, ser luz na vida deles, as trevas estavam maior ali naquele lugar. Me envolvi com algumas pessoas lá do crime, tentando salvar, mas estava, na realidade, não conseguindo fazer esse objetivo, estava correndo risco. E como era um lugar ali faccionado, tinha uma facção, e eu estava ali no meio daquele povo. Chegavam armados no meu comércio, às vezes minha esposa viu lá pessoas sendo assassinadas a menos de 100 metros do meu comércio, e ficou tóxico, e eu aceitei um convite de poder trabalhar como gestor de uma escola do Senhor do Bonfim, que eu acreditei que foi uma luz de Deus, foi algo maravilhoso para mim poder sair daquele lugar e começar algo novo, e estar ali trabalhando em algo que também eu gostava, como tenho um coração ensinável, uma experiência boa, trabalhar numa escola, ser gestor de uma escola. Estava ali bem, mas não deu certo ali durante os 4 meses, não deu certo, e aí foi no final já de novembro, e eu estou desempregado desde novembro, dezembro, janeiro, e agora entrando já para esse mês de março, já desempregado, fazendo um bicozinho ali, um aqui, um negócio ali, um evangelismo remunerado que eu fiz agora, e devendo, e gravei um vídeo aqui de uma forma desesperadora, né? Falei com Deus que eu estava viajando para cá para tentar aventurar, empreender aqui nessa cidade. E aí meu carro foi apreendido, algumas pessoas se compadeceram de mim, enviaram dinheiro, deu para pagar. Ainda devo as parcelas desse carro, minha habilitação estava vencida e tal. Então gerou uma bola de neve essa questão da minha saída do ministério, e eu não consegui me restabelecer novamente depois que eu fechei o comércio.
Mas isso é uma outra história que eu quero contar, uma história de sucesso aqui para você. Não uma história de escassez, não uma história triste. Breve eu não terei essa história para contar. Essa história só será contada para relembrar as conquistas lá na frente. Eu creio nisso, Deus tem ressignificado a minha vida, eu tenho orado para isso. Prosperidade para mim, eu já falei, não é dinheiro. Prosperidade para mim é sabedoria, é conhecimento. Prosperidade é ter família ordenada, é ter uma família que possa ser um exemplo de transbordo para outras famílias e transformar essa nação que está sendo destruída por causa das famílias. O que a mídia tem propagado aí com a família, essa liberdade muito grande que tem destruído as famílias e tem assim destituído o caráter de Deus nos filhos, nos pais, nas mães. E eu quero ser uma voz de esperança que possa mudar essa situação da nossa nação, do nosso país, e pelo menos aonde eu quero que eu for, eu quero transbordar, eu quero ser uma voz de esperança, porque eu sou luz, eu fui chamado para isso, eu me considero um general do reino de Deus e eu vou avançar o reino de Deus por onde quer que eu for. Eu convido você para dar um like, para se inscrever, fortalecer esse canal, me ajudar a transbordar. Não busco aqui, não sei se um dia eu vou conseguir monetizar esse canal para tirar alguma coisa daqui para esse ministério, mas sigo em frente, vivendo a vida, Deus me mantendo aqui, mesmo com algumas limitações, algumas escassez, mas Deus ele tem se revelado poderosamente. Ele diz: aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, eu vou seguir apenas a ordem do mestre, pregar o evangelho e deixar o resto com ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui ó, faça um excepcional dia. Estou de volta.